Meus irmãos, a paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25 até o versículo de número 37. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o versículo de número 37. Enquanto vocês procuram, quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar sendo útil na sua obra, engrandecer o nome do Senhor e louvá-lo pela vida dos nossos pastores, presidentes, nossa liderança, pastor Jacques Balbino, pastora Cláudia Balbino, engrandecer a Deus pela vida dos nossos líderes que têm sido instrumentos de Deus para abençoar nossas vidas, e nós agradecemos a Deus pela vida deles, pelo que Deus tem feito através da vida deles em nossa vida, em nosso ministério, em toda a igreja, em todo o estado de Alagoas. Os irmãos orem pelos nossos pastores, para que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre eles, lhe dando graça em nome de Jesus. E justificar desde já a ausência dele, não pôde estar conosco por um motivo justo, mas os irmãos continuem orando. Agradecer a Deus pela vida. Está pregando lá na igreja sede, lá no Braz. Então os irmãos orem para que Deus use o servo de Deus, para que o nome do Eterno seja glorificado. Louvar a Deus pelo pastor Wellington, pastor Fábio, os demais pastores, amigos, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Quantos acharam a referência sugerida de um sinal dizendo glória a Deus? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: como está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caindo nas mãos dos salteadores, os quais o espancaram, e espancando, se retiraram dele, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e descendo e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Quando pois destes 3, qual pois destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma maneira, e você dá glória a Deus. Pode sentar, engrandecendo o nome do Senhor. Queridos e amados do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia, dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas santas escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto:
falando acerca da parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos esse texto, mas que nessa noite nos traz uma revelação da parte do Senhor aos nossos corações. Quando o nosso Mestre, o nosso Cristo, quando mesmo então permeou esta terra, durante o seu curto ministério de 3 anos e meio, mas que mesmo sendo um curto espaço de tempo, foi um ministério profícuo, poderoso, diante de Deus e de todo o povo. Quando Jesus esteve na terra, deu início ao seu ministério. O seu Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 2, na festa de casamento lá em Caná da Galileia, a Bíblia nos diz que em meados da festa acabou o vinho. Maria, sua mãe, vai até ele e lhe diz: Jesus, o vinho acabou. E ele lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Jesus então vai até os serviçais e pede-lhe para que os mesmos encham as 6 talhas de água. E a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Ei, deixa eu lhe chamar a atenção. Transformar vinho em água, até eu sei fazer. É só pegar o vinho, adicionar água e mais água. Daqui a pouco sai o corante do vinho e tudo se transforma em água. Agora, transformar água em vinho é só para quem tem poder. Jesus transformou água em vinho, deu início ao seu ministério. Neste período, o nome de Jesus começa a ser conhecido diante de toda a nação de Israel. A fama de Jesus começa a correr diante de toda a nação eleita, de acordo com seus feitos, pelos seus milagres, pela trajetória, pelas grandes operações que o Senhor realizou quando mesmo esteve aqui na terra. Pois bem, quando nós encontramos o capítulo de número 10 do Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, nós começamos a entender que justamente Lucas, escrevendo o seu primeiro tratado a Teófilo, porque Lucas escreveu 2 tratados a Teófilo. O primeiro, o Evangelho de Jesus. O segundo, Atos dos Apóstolos. Lucas então, agora escrevendo o seu primeiro tratado a Teófilo. Para Lucas escrever este tratado, era necessário então que Lucas viesse a obter informações, já que Lucas não fazia parte dos primeiros 12 discípulos que foram separados pelo Senhor. E para que estas pessoas viessem ali passar estas informações, teriam que ser pessoas que andou com o Senhor, teriam que ser pessoas que esteve com o Senhor. De acordo com o comentarista Russell Norman Champlin, ele diz que quem passou estas informações para Lucas foi nada mais, nada menos que o apóstolo Pedro. Pedro, um certo dia, talvez, conversando com o apóstolo Lucas, sentado em determinado local, então Pedro começa a relatar justamente este acontecimento. Quando nós falamos acerca da parábola do bom samaritano, quando falamos acerca de parábola, ela não fala acerca de personagens. Parábola, ela não cita personagens. Isto aqui nada mais é do que uma história verídica que Jesus está narrando justamente quando estava ministrando a sua palavra. É neste momento então que Pedro começa a relatar justamente para Lucas aquele certo dia, quando Jesus estava pregando em cima do monte, e de repente Jesus estava expressando a palavra, e de repente se aproxima dele um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, como posso eu herdar a vida eterna? Deixa eu esclarecer isto aqui para você entender. Quem era este doutor da lei, pastor? Nada mais, nada menos que um homem que conhecia o livro do Torá antigo com a palma da mão. E o que era o Torá antigo? Era o livro do Pentateuco. Pentateuco, porque vem de penta, penta vem de 5, ou seja, os 5 livros iniciais da Bíblia. Então ele estava relatando, ele estava então trazendo à memória que este doutor da lei era um homem que conhecia o livro do Pentateuco com a palma da mão. Todas as pessoas, todos os israelitas ortodoxos que tinham alguma demanda, que tinham alguma pergunta ou dúvida acerca das escrituras, iam até o doutor da lei, para que ele viesse então interpretar aquele versículo ou a passagem, para que estas pessoas viessem a ter o esclarecimento, a exegese do texto ou a interpretação. Este homem era nada mais, nada menos que um grande teólogo da época. É neste momento que este teólogo, denominado como um doutor da lei, porque denomina-o como doutor da lei, porque ele é um mestre nas escrituras, e é neste momento que este homem, tentando a Jesus no meio da multidão,
Quando Jesus estava pregando, ele vira-se para Jesus e lhe faz uma indagação. Ele lhe faz uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: como posso eu herdar a vida eterna? O que me chama a atenção é que ele usa a expressão, ele usa a conotação da palavra, chamando Jesus de mestre. Ora, quem era mestre nas escrituras era ele. Quem conhecia o Torá antigo com a palma da mão era ele. E ele agora está chamando Jesus de mestre. Só que quando ele chama Jesus de mestre aqui, não era simplesmente adorando ao Senhor. Quando ele chama Jesus de mestre aqui, ele não estava exaltando ao Senhor. Quando ele chama Jesus de mestre aqui, ele estava querendo colocar Jesus em situação de dificuldade. Jesus que não é bobo nem nada, Jesus que sabe as intenções do coração, Jesus que sabia que o homem não estava então querendo reverenciá-lo. Jesus então lhe faz uma pergunta dizendo: por quê? Porque ele fez uma pergunta a Jesus, e Jesus agora, antes de responder esta pergunta, Jesus lhe faz outra pergunta dizendo: como está escrito na lei? Como lês? Por que Jesus faz esta pergunta? Porque Jesus sabia que ele conhecia a lei. E então Jesus usa a mesma trajetória, ou a mesma pergunta que ele fez a Jesus: como está escrito na lei? Como lês? E ele começa a responder dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus olhou para ele e disse: fizeste bem, respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, vendo que ele estava querendo dar uma de louco, Jesus sabia que próximo dele era judeu. Ele também sabia que próximo de judeu era judeu. Quem fizesse parte de outra linhagem, quem fizesse parte de outra nação, não é considerado como irmão de judeu. Quem fizer parte de outra nação, não é considerado como próximo de judeu. É aqui que eu começo a entender que quando Jesus viu que ele estava querendo justificar-se a si mesmo, eu imagino Jesus dizendo: já que você está dando uma de doido, então eu vou esclarecer para você. Teve um certo viajante que estava andando de caminho de Jerusalém para Jericó. Obrigado. Então, quando este homem vai andando nas ruas pedregosas de caminho de Jerusalém para Jericó, este homem caiu nas mãos dos salteadores. Olhe para mim, preste atenção. É aqui que eu começo a entender, pastor Wellington, porque do trajeto de Jerusalém para Jericó era o equivalente a 25 quilômetros a pé. Agora imagine comigo, este trajeto era justamente uma rua comprida que tinha duas paredes de pedra, e cada parede dessa tinha um equivalente a 2,5 metros de largura. Eram paredes intransponíveis, eram paredes que não tinham possibilidade de se pular ou então de passar por baixo. Eram paredes então de pedra pura que não tinha possibilidade de voltar. É aqui que eu começo a entender que quando este homem vai passando de caminho de Jerusalém para Jericó, ele cai nas mãos destes salteadores. De acordo com o escritor Herbert Luke, quando escreveu a sua grande obra Todas as Parábolas da Bíblia, Herbert Luke diz que esses assaltantes que assaltaram este homem era nada mais, nada menos que os mesmos trabalhadores que trabalharam no templo na construção de Herodes, onde durou 40 anos. E depois que o templo então está construído, eles foram dispensados do trabalho. Eles passam a assaltar de caminho de Jerusalém para Jericó. É neste momento que este homem vai indo de Jerusalém para Jericó, onde ele cai nas mãos dos salteadores. Neste momento, disse Jesus, que então quando
quando ele cai nas mãos dos salteadores, bateram tanto nele que deixaram ele meio morto. A palavra meio morto no original grego significa desmaiado. Agora escute para você entender. O que leva-nos a entender no texto é que ele reagiu ao assalto, e na proporção que ele vai reagir ao assalto, os assaltantes começaram a bater nele, os assaltantes começaram a espancá-lo, e nesta proporção que ele vai espancando, deixa o moço desmaiado. É aqui que eu começo a entender que os assaltantes arrancam tudo dele, que os assaltantes levam tudo que ele tem, que os assaltantes vão exaurir tudo aquilo que ele possui, e na proporção que eles arrancam tudo, vão embora e deixam o homem desmaiado à beira do caminho. Deixa eu te chamar a atenção para você entender. Neste momento Jesus começa dizendo que então vai passando agora um sacerdote. Quem era o sacerdote? Era justamente aquele que ministrava no templo. Então os levitas, eles eram divididos em 3 classes. Primeira classe, chamada de classe dos sacerdotes, aqueles que ministravam no templo do Senhor. Segunda classe, chamada de classe dos cantores, aqueles que entoavam hinos de adoração no templo do Senhor. Terceira classe, chamada de classe dos porteiros, aqueles que guardavam o templo da casa do Senhor. A primeira classe vai passando neste exato momento, que era justamente o sacerdote. E quando o sacerdote vai passando, a Bíblia diz que ele, vendo o homem, ao invés de ajudá-lo, ele passou de lado e foi embora. Deixa eu lhe chamar a atenção para você entender. O sacerdote ministrava no templo, o sacerdote estendia a mão para Jesus, para Deus abençoar, o sacerdote estendia a mão para Deus honrar, o sacerdote estendia a mão para Deus abrir a porta. Agora escute, ele tinha todo o direito de abençoar este homem, ele tinha todo o direito de ajudar este homem, mas ele não ajudou. É bem verdade que a lei dizia que o sacerdote não podia tocar em nada morto. É bem verdade que a lei dizia que o sacerdote tinha que ficar cerca de 50 metros de distância de qualquer coisa morta, sendo animal, sendo ser humano ou qualquer tipo de situação. Ele tinha que ficar cerca de 50 metros. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o homem não estava morto, o homem estava desmaiado. Então ele tinha toda a obrigação de pegar na mão deste homem, de levantar este homem, de cuidar deste homem, mas ele não cuidou, ele passou de lado. Mas a Bíblia então vem trazendo a narrativa. O próprio Jesus disse que vem segundo personagem. E quem é o segundo personagem? Nada mais, nada menos que o levita, aqueles que entoavam hinos de adoração dentro do templo do Senhor. E quando eles vêm passando, eles observam que o homem estava no chão. Eles também tinham toda a obrigação de ajudar, eles também tinham toda a obrigação de estender a mão, eles também tinham toda a obrigação de colocar este homem então sobre os seus ombros e cuidar dele. Mas a Bíblia diz que eles também passou e também não ajudou. É aqui que eu começo a entender que vem passando o terceiro personagem. E quem era o terceiro personagem? Nada mais, nada menos que o samaritano. O samaritano vem passando, e quando ele vem passando, a Bíblia diz, o próprio Jesus narrou que ele encheu-se de íntima compaixão. Peraí, pastor Genilson, mas este era o único personagem dentre os 3 que não tinha motivo nenhum, que não tinha obrigação nenhuma de ajudar este homem. Por quê? Porque este homem era samaritano, e o homem que estava desmaiado na beira do caminho era judeu. E como pode então um judeu ajudar um samaritano? Você lembra que existia justamente uma inimizade entre os judeus e os samaritanos? Você lembra quando Jesus então está na beira de um tanque por nome de Jacó?
lá em João capítulo 4, e a Bíblia nos diz que de repente Jesus sentou à beira do caminho. E quando Jesus senta à beira do tanque, vendo seus discípulos, Jesus pega a mão, coloca no bolso, pega então, tira dinheiro e entrega aos discípulos, porque ele entregou justamente o dinheiro aos discípulos e manda os discípulos comprarem pão na cidade. Por quê? Porque de acordo com a tradição judaica, um homem não poderia ser visto conversando com a mulher perante a sociedade, e Jesus sabia que ele teria um encontro com esta mulher, justamente para mudar a história dela, justamente para mudar a vida dela, justamente para mudar a trajetória da história dela. Quem pode levantar a mão e dar glória? Porque Jesus continua mudando a história, porque Jesus continua mudando a trajetória. Não interessa a vida que alguém viva, o que interessa é que Jesus continua pegando pela mão e levantando para dar vida. Só quem crê, levante a mão, abra a boca. Oh, glória. É aqui que eu começo a entender que Jesus então pega o dinheiro, entrega na mão dos discípulos e diz: vão para a cidade comprar alimento. E a Bíblia diz que eles vão, porque se eles tivessem visto Jesus conversando com esta mulher, então eles iriam julgar a Jesus. Jesus que não é bobo nem nada, Jesus que sabe tratar na alma. Jesus então entrega, e quando eles vão, é neste momento que a samaritana vem se aproximando da beira do tanque. Só que a Bíblia diz que ela vinha com um cântaro na mão, e quando ela chega na beira do tanque, Jesus olhou para ele e disse: dá-me de beber. Olha para cá, Jesus olhou para ela e disse: dá-me de beber. E eu tenho outra mensagem que Jesus me deu, e eu coloquei um tema muitos anos atrás, e o tema foi esse, pastor Wellington: o dia em que a água teve sede. Porque Jesus é água, e ele vira-se para a mulher e lhe diz: dá-me de beber. Se ele que é a água pede a mulher de beber, é o dia em que a água teve sede. Agora presta atenção, é aqui que eu começo a entender que quando Jesus então parou, Jesus quando pede de beber a ela olhou então para Jesus e disse: como podes tu me pedir de beber a mim, sendo eu mulher samaritana? Tu não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Tu não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Tu não sabe que os judeus não falam com o samaritano? Tu não sabe que os judeus, aonde tiver um samaritano, o judeu não chega? Tu não sabe que os judeus não compartilham nada com o samaritano? Ai, meu Deus do céu, Jesus, segura a minha língua, que eu já vou começar a desenrolar o rolo completo aqui nessa noite. Tem muito samaritano e judeu dentro da igreja. Eu não vou com a cara dela, eu não vou com a cara dele, eu não gosto quando ele prega, eu não gosto quando ela canta. Problema é seu, meu filho. O importante é que Jesus gosta, o que é importante é que Jesus faz a obra acontecer. Quem pode levantar a mão e dar glória? O importante é que mesmo sendo judeu ou samaritano, você vai ter que se reconciliar com teu irmão, porque quando a trombeta tocar, lá no céu não vai existir samaritano ou judeu, vai existir a igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Só quem crê, abre a boca. Os judeus não se comunicavam, não se davam com os samaritanos. É aqui que eu começo a entender que este samaritano não tinha obrigação nenhuma de ajudar este homem, porque ele era judeu. Mas a Bíblia, o próprio Jesus disse que ele, vendo o homem deitado na beira do caminho, usa de íntima compaixão. A palavra compaixão, transliterando, significa misericórdia. Misericórdia é sentir a miséria de alguém. Quando Jesus olha para ele, quando Jesus está trazendo a narrativa acerca deste homem, Jesus está dizendo que o samaritano não tinha motivo nenhum de ajudar, que o samaritano não tinha obrigação nenhuma de ajudá-lo pela inimizade que existia. Mas Jesus disse que ele olhou para o homem e moveu-se de íntima compaixão. Oh, rabandaraba sérgia, suribicandaraba raia. Sabe o que é que eu aprendo aqui?
Eu aprendo que quando você ver alguém que está morrendo, ainda que esta pessoa tenha feito mal a você, não pise em cima, não acabe de matar, não acabe de destruir, não. Pegue pela mão, ainda que ele não goste de você, ainda que ela te odeie, mas pegue pela mão. Já dizia minha mãe que cada um só dá o que tem. E isto eu aprendo, que você não pode dar misericórdia se você não tem. Então, se eles acreditam, se eles não te querem bem, se eles não te querem de pé, se eles querem te ver destruído, a questão é deles. O importante é que você tem misericórdia, é que você é eleito de Deus, é que você é escolhido do Senhor. Ainda que tenham falado mal de ti, não se preocupe. Quando você vê ele caído, quando você vê ela no chão, pegue pela mão e diga: eu estou aqui para te ajudar. Ainda que você não goste de mim, mas eu estou aqui para levantar-te. Quem crê nisso, abra a boca, dá glória. Aleluia. É aqui que eu começo a entender que neste exato momento, então Jesus diz que então este samaritano usa de íntima compaixão para com ele. Não tinha obrigação nenhuma, mas ajudou. Não tinha dever nenhum, mas usou de benevolência. Então a Bíblia nos afirma que neste mesmo homem, quando então vai de viagem, que vê este homem deitado, desmaiado no chão, ele agora arranca da sua mochila 2 utensílios. Quais foram os utensílios? A Bíblia diz que ele arranca dentro da sua mochila o azeite e arranca também o vinho. Olhe para mim, preste atenção. Pastor Wellington, ele tirou da mochila 2 utensílios, azeite e vinho. Pastor Ziel, ele tirou 2 utensílios, azeite e vinho. Pastor Gesiel, ele tirou 2 utensílios, azeite e vinho. Pastor Antônio, ele tirou 2 utensílios, azeite e vinho. Pastor Zé Carlos, ele tirou 2 utensílios, azeite e vinho. Para que servia o azeite, pastor? Azeite servia nada mais, nada menos para 2 coisas. Primeiro, para unção. Primeiro, para ungir. Primeiro, para unção. Segunda coisa a qual o azeite servia era nada mais, nada menos para curar a enfermidade. Pastor Isaac, então o azeite servia para 2 coisas. Então para unção e servia para curar a enfermidade. Ele não poderia usar o azeite para ungir, porque o homem estava quase morto. Ele não poderia usar o azeite para unção, porque o homem estava desmaiado. E quem estava desmaiado e quem estava quase morto, primeiro, para poder receber a unção, precisava ser tratado. Para alabacaia e da bandarabachúria. Pega na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Segura na mão de quem está do seu lado, por favor. Pega a mão dele, segura a mão dela, só para interagir esta noite. Segura a mão dele, se você puder, tiver em comunhão com ele, dê uma chacoalhada de leve na mão dele. Dá uma sacudida de leve na mão dela e diga assim para ele: para poder receber a unção, tem que primeiro ser curado. Para poder receber a unção, tem que primeiro ser tratado. Para poder na baia. Tem gente que quer receber a unção, quer cantar, quer pregar, mas não quer ser tratado. Para poder receber a unção e ser usado, tem que ser tratado. Quem pode levantar a mão, abra a boca para dar glória. Quem pode levantar a mão, abra a boca para dar glória. Para poder receber a unção, primeiro tem que ser curado. Para poder receber a unção, primeiro tem que ser tratado. Foi por isso que o bom samaritano,
Ele primeiro derrama o azeite para curar. Outra coisa e outro utensílio que o samaritano vai levando na viagem era nada mais, nada menos que o vinho. E para que servia o vinho? Vinho na Bíblia representa alegria. O que era então que o bom samaritano estava falando justamente para o viajante que estava quase morto no caminho? Roubaram a tua alegria. Labaia, Shuribicandaraia, tentava arrancar a tua alegria, tentaram tirar a tua alegria, tentaram exaurir a tua alegria. Mas nessa noite o Senhor te trouxe até aqui para te dizer que ainda que tenham batido em você, ainda que tenham tentado denegrir a tua imagem, ainda que tenham espancado você com a língua, mas nessa noite Jesus está dizendo: não se preocupe, porque eu estou derramando azeite para curar esta ferida. Estou derramando vinho para devolver a alegria que você perdeu. Só quem crê, abra a boca. Alegria perdida. Então o samaritano derrama o vinho para devolver a alegria que ele perdeu. É aqui que me chama a atenção, pastor Isaac. É porque, de acordo com a tradição judaica, nenhum israelita ortodoxo, nenhum samaritano, ele viajava com nenhum utensílio. O que me chama a atenção é isso, porque o costume deles era de viajar sem nada, justamente por causa dos assaltos. E justamente neste dia, e justamente nesta ocasião, ai meu Deus, o samaritano leva azeite, o samaritano leva vinho. Oh meu Deus do céu, olha para quem está do teu lado e diga assim para ele: não importa a ocasião, o que importa é que você esteja sempre preparado para curar alguém, para dar alegria para alguém. Diga de novo, eu acho que ele não entendeu, senão eu já tinha dado glória. Diga de novo: esteja sempre pronto, esteja sempre preparado para curar alguém, porque o nosso chamado não é para matar, é para curar. Porque a nossa vocação não é para matar, é para curar. Porque o nosso chamado não é para denigrir, é para levantar. Porque o nosso chamado não é para matar, é para levantar, é para dar vida. Só quem tem esse chamado, abre a boca. Aleluia. Agora imagine, ele não era costume de levar justamente nenhum utensílio na viagem para não ser assaltado, mas neste dia ele leva, e ele leva duas coisas: azeite e vinho. Cura e alegria devolvida. Cura e alegria devolvida. Cura e alegria devolvida. Cura e alegria devolvida. Jesus está dizendo nessa noite: eu estou curando e eu estou devolvendo alegria. Eu estou curando e eu estou devolvendo alegria. Eu só vou parar de repetir quando você entender. Eu estou curando e eu estou devolvendo alegria. Eu estou curando e eu estou devolvendo alegria. Sabe o que é que Jesus está dizendo? É que vai ter festa lá no meio da tua casa. É que vai ter festa lá no meio da tua família. Quem crê, abra a boca da glória. Quem crê, abra a boca e exalta. Quem não crê, fica com a boca fechada. Mas quem crê já está recebendo. Jesus está dizendo nessa noite que vai ter festa lá no meio da tua casa. Pode predicar para que me acontecer. Profetiza para quem está do teu lado. Pode preparar o culto de ações e graça, porque vai ter festa lá no meio da tua casa. Vai ter festa lá no meio da tua família. Vai ter festa lá no meio da tua parentela. Tira a mão do bolso, rapaz. Abra essa boca para dar glória. Quem anda com o diabo está de boca fechada. Mas quem tem raiva do capeta, abra essa boca da glória. Abra essa boca e adora. Vai ter festa. Vai ter festa. Profetiza de novo, que eu acho que ele não entendeu. Vai ter festa lá na tua casa. Vai ter festa. 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 Vai ter festa.
vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter. Jesus está curando, Jesus está devolvendo alegria, vai ter festa. Jesus está curando, Jesus está devolvendo alegria, vai ter festa. Jesus está curando, Jesus está devolvendo alegria, vai ter festa, vai ter festa. Só quem crê que vai ter festa, abra a boca para adorar a Deus. Oh, glória. Agora olhe para cá para você entender, para a gente encerrar. Olha o que é que a Bíblia diz. Olha o que o próprio Jesus falou. Que ele, usando de benevolência, ele então aplica o azeite, curando a enfermidade. Ele aplica o vinho, devolvendo a alegria. Ele pega o homem e coloca sobre os seus ombros, coloca sobre uma cavalgadura e leva ele para uma hospedaria. É aqui que eu começo a entender que quando então ele vai levando este homem para a hospedaria, imagine comigo que todos os meios de transportes no Oriente, nesta época, eram nada mais, nada menos do que camelo, dromedário e cavalo. Então a Bíblia nos diz que ele coloca ele sobre justamente então um animal, e ele vai em cima. Aí imagino que seja um cavalo. Não está na Bíblia, mas é hermenêutica. Me abre a janela para brilhantar a mensagem. Segure que lá vai. Quando coloca ele em cima do animal, pastor Wellington, imagine que o animal vai cavalgando, e de repente, na proporção que o animal vai cavalgando, de repente o homem está desmaiado, vai tentando cair para o lado, e de repente o samaritano estende a mão e diz: daqui você não cai. De repente ele vai cair para o outro. O samaritano estende a mão mais uma vez e disse: ninguém vai deixar você cair. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que é que Deus está dizendo? É que ainda que você não veja, tem gente cuidando de você. Abra a boca para dar glória. Ainda que você nem imagine, tem gente estendendo a mão para te segurar. Segurar como, pastor? Na oração. Segurar como, pastor? No joelho. Você continua de pé porque tem gente de joelho te segurando. Quem pode crer? Quem abre a boca? Dá glória. A Bíblia nos diz que quando ele chega lá na estalagem, parece que eu estou vendo, ele chega na estalagem, tira o moço, joga de novo nos ombros, o corpo pesado, um corpo que estava todo ensanguentado, mas agora ele vai levando o homem para o hospedeiro. E quando ele chega diante do hospedeiro, ele entrega o homem ao hospedeiro e diz: cuida dele. E a Bíblia diz que ele dá dinheiro para este homem, tira 2 dinheiros, entrega então para este hospedeiro e disse: cuide dele, e se porventura eu vou viajar, e quando eu voltar, se porventura então ele tiver gasto a mais daquilo que eu te dei, eu te pagarei quando voltar. Oh glória, oh glória. Vamos entender isso aqui? Vamos mastigar isto aqui? Pastor Genilson, me explica aqui. Quem é este bom samaritano? O bom samaritano aqui nada mais é do que Jesus de Nazaré. E o Senhor me prova. Vou explicar para você entender. Jesus é o bom samaritano. Nós éramos inimigos de Deus. Nós transgredimos contra Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Já era para você ter dado glória, mas não tem problema. Nós estávamos longe de Deus. Aí Jesus veio. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua missiva aos irmãos em Éfeso, capítulo 2, verso 13, Paulo disse: nós que estávamos longe, mas por causa do sangue de Jesus nos aproximamos dele. E hoje temos ousadia de entrarmos no santuário pelo sangue. Quem pode levantar a mão da glória? Jesus nos aproximou do Pai. Jesus então pega o homem, joga na estalagem, dá o dinheiro para ele, dá 2 dinheiros para ele, e disse: se ele gastar, quando eu voltar, se gastar mais disso, quando eu voltar, eu te pagarei o máximo que ele gastar. Deixa eu te chamar a atenção para você entender. Jesus pagou o preço lá na cruz. Oh glória. Já era para você ter dado outra glória, mas não tem problema. Ele pagou o preço lá na cruz. E o sangue que ele derramou na cruz é uma moeda que não perde o valor. Ah, meu Deus, é uma moeda que não perde o valor. Eu vou repetir para ver se você dá mais um glória.
é uma moeda que não perde o valor. O sangue de Jesus não tem tempo determinado de durabilidade ou de valor. É uma moeda que nunca vai perder o valor. Jesus disse: eu vou te pagar, e quando eu voltar... Deus, quem é o hospedeiro, pastor? O hospedeiro é nada mais, nada menos que o divino Espírito Santo. Jesus nos guardou, Jesus nos salvou, derramou seu sangue sobre nós, e agora entrega, depois que ele vai para o Pai, ele entrega a cada um de nós que estávamos perdidos, caídos, como morto no meio do caminho, andávamos bebendo cachaça, o cachorro lambia a boca de muita gente. Jesus salvou, transformou, libertou, deu o Espírito Santo e fez uma nova criatura, encheu da sua glória, e hoje está aqui para adorar a Ele. Quem pode levantar a mão da glória? Aí Jesus veio, entregou a cada um de nós ao hospedeiro e disse: agora eu vou viajar. Tubicandaraia. Agora eu vou viajar, mas eu já paguei o preço. 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 Eu vou viajar, e quando eu voltar... Sabe quem é que cuida da igreja aqui na terra? O hospedeiro. E quem é o hospedeiro? Nada mais, nada menos que o divino Espírito Santo. É Ele quem cuida da igreja, é Ele quem fortalece a igreja, é Ele quem levanta a igreja, é Ele quem capacita a igreja. Então Ele vai nos entregar o bom samaritano. Mas como? Cumprindo-se então aqui agora justamente o casamento judaico. Pastor, não estou entendendo o que é que esse casamento judaico tem a ver com a mensagem que o Senhor está pregando. Jesus, sendo Ele o bom samaritano, entregou a igreja, entregou a cada um de nós ao hospedeiro, que é o Espírito Santo. Viajou e foi para o mais alto dos céus. Já era para ter dado outra glória, mas não tem problema. Mas Ele prometeu, que disse: eu vou voltar, e quando eu voltar, se Ele tiver gasto mais alguma coisa... Que gasto é esse que Jesus está se referindo? É cada transgressão que nós realizamos, é cada erro que nós fazemos, está sendo pago. Sabe por quê? Porque a moeda não perde o valor. O sangue de Jesus não perde o valor. Aí Ele prometeu que vai voltar. Ele disse que vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. Só quem está esperando, levante a mão de glória. Ele prometeu, e Ele disse que quando voltar, vai voltar para se casar com a igreja. E o casamento vai se cumprir aqui, justamente como o casamento judaico. Não estou entendendo como aqui a terra acontece. Aqui na terra acontece o casamento, que justamente a noiva é quem vai ao encontro do noivo ao pé do altar. O noivo fica esperando a noiva, e a noiva demora para chegar, e uma demora santa para a noiva chegar. É assim ou não é? É. E a noiva demora, ela se adorna para o dia do casamento. Ela então coloca o vestido, ela então faz as pinturas, esperando o grande dia. É o dia do casamento, é o dia mais esperado da noiva. Mas quando chega na porta da igreja, quem é que está lá esperando? A igreja e o noivo ao pé do altar. Quando então a noiva desce do carro, automaticamente então o sonoplasta coloca o fundo musical do casamento. Todo mundo já sabe que é a noiva que chegou. Todo mundo já compreende que foi a noiva que chegou. A igreja fica de pé e olha para trás. Então a noiva vai adentrando a igreja, e ela é quem vai ao encontro do noivo. No casamento judaico é completamente diferente. Não é a noiva que vai ao encontro do noivo, é o noivo quem vai ao encontro da noiva. Você lembra da parábola das 10 virgens? Quantas e quantas vezes eu não ouvi alguém pregar dizendo que estas 10 virgens representavam a igreja. 5 prudentes, 5 insensatas. 5 prudentes, 5 loucas. Então 5 subia, 5 ficava. Conversa, irmão. Se 5 ficar e 5 subir, Jesus perdeu para o diabo, e Jesus nunca vai perder para o diabo. Quem são essas 10 virgens então que o texto fala? As 10 madrinhas de casamento. E onde é que está a noiva? Está em casa. Onde é que está a noiva?
está em casa. Por quê? Porque o casamento judaico é o noivo quem vai ao encontro da noiva, passa na casa da noiva, pega ela para poder entrar para a noite de núpcia, para o casamento. Quem crê, levante a mão da glória. O noivo prometeu que vai voltar, e ele disse que vai ao encontro da noiva. Mas me explica isso aqui, pastor, que eu ainda não entendi. Ele é quem vem ao encontro da noiva. Qual é a maior distância? É da terra até as nuvens ou é do céu até as nuvens? Nós entendemos perfeitamente que a maior distância é do céu até as nuvens. Jesus disse que iria voltar, e está dizendo que quando ele voltar e percorrer uma distância maior, o Espírito Santo, que é o pai da noiva, vai levar a noiva até as nuvens. Alabandaraia. O noivo vai abraçar a noiva e vai dizer: bem-vindos, benditos de meu pai. Só quem crê, abra a boca para dar glória. Pega na mão de quem está do seu lado, por favor, para a gente encerrar. Pega na mão dele, segura a mão dela, dá uma chacoalhada nele, dá uma sacudida na mão dela e diga assim para ele: o noivo está vindo. Diga para ela: você não deve mais nada, porque o noivo já está vindo, o noivo já está voltando. Você não deve mais nada. Diga para ele, diga para ela: abra a tua boca para adorar, porque você não deve mais nada. Diga de novo: abra a tua boca para exaltar, porque você não deve mais nada. Alabaia, Shuribicandaraia. Quem pode levantar a mão?